Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um encontro da Teologia Pé no Chão. A Irene está aqui comigo. Oi, vocês veem apenas a mão dela, eu só a mostro no final. Ah, e detalhe, gente, eu não sou baixinha, tá? Alguém achou que eu era baixinha, eu não sou não? Boa noite, gente. Só pela mão, né? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, espero que estejam bem, tenham tido uma boa semana. Hoje é a inauguração oficial do fim de semana, né? Sexta-feira à noite, todo mundo já relaxa um pouco, espero que estejam todos em paz. Essa é a terceira aula deste mini curso de Antropologia Cristã. Como eu tenho falado desde o começo, antropologia é um assunto muito extenso. Eu estou me detendo apenas na perspectiva cristã, teológica, e também dentro da perspectiva cristã, uma abordagem da constituição do ser humano. Por que nós estamos estudando isso? Bom, primeiro é uma faxina, como se diz, né? uma tentativa de limpar a maneira como pensamos, trazer a maneira como pensamos para mais perto da originalidade, dos conceitos originais da nossa fé, e também como preparação para um outro curso, uma segunda parte que eu vou dar em seguida, que é um assunto ligado à escatologia, que tem muito peso na nossa fé, na nossa teologia, mas sobre o qual, o tema, né, sobre o qual os cristãos sabem muito pouco, porque muito pouco é ensinado, que é o assunto da morte e da ressurreição. Então eu estou aqui matando dois coelhos com a cajadada só, acho que essa expressão já é politicamente incorreta, né, mas tudo bem. Eu sou velho, ao mesmo tempo em que eu promovo essa purificação, esta limpeza conceitual, eu também nos preparo para pensarmos sobre uma tanatologia, uma ressuscitologia, que são aspectos fundamentais da nossa fé e também da nossa escatologia, que é um tema que eu comecei desde o ano passado. E agora, por meio desses pequenos cursos, eu tenho feito algumas complementações. Bom, não esqueçam de curtir esta página, de compartilhar, ainda dá tempo, de mandar para pessoas que possam ter interesse nessa matéria, quer sejam cristãos, quer não. Eu me esforço bastante para usar uma fala, né, abrangente, para estabelecer um diálogo com todas as pessoas, independente de serem cristãs ou não, porque acredito que a revelação cristã não é propriedade exclusiva da Igreja, ela pertence à humanidade, esta é a vontade de Deus, um Deus que ama o ser humano e, portanto, quer se revelar ao ser humano. Se cabe a nós algum privilégio, é um privilégio de obrigação. Qual obrigação? Compartilhar isto com toda a humanidade, para que todos tenham uma noção da pessoa de Deus, do amor de Deus. Bom, hoje é o nosso terceiro encontro, provavelmente iremos às 7. Na primeira aula eu coloquei o problema, apresentei o que se chama estado da arte, né? Ou seja, até onde se desenvolveu o tema na teologia, a tricotomia, a dicotomia, o monismo, né? E também apresentei para vocês uma noção geral das palavras e da problemática envolvida na tradução, porque tradução não é apenas trocar uma palavra numa língua por outra. As palavras carregam sentido, elas carregam um mundo de sentido. E nós precisamos, então, fazer uma aproximação, né, mais refinada para a gente, então, entender o que é que estas palavras querem nos dizer. Na segunda aula, eu estabeleci, digamos assim, o enquadramento, o pano de fundo, a base, o horizonte dentro do qual nós podemos e devemos falar sobre a constituição do ser humano. Estou me referindo
a teologia da imagem de Deus. Uma teologia radical, muito significativa, mais do que nós podemos imaginar, mais do que conseguimos abordar na aula passada. Fica aí como uma provocação, porque esse é o papel do professor, né? Estimular curiosidade e provocar busca, provocar pesquisa, para que vocês mergulhem fundo nestas riquezas da nossa fé cristã. Por isso eu odeio superficialidade, né? E convido a todos para entrar fundo. De onde eu trouxe estas coisas, tem muito mais, né? Então, é sempre um convite a saber mais. É assim que eu desenvolvo a minha fé, estou me tornando cada vez mais firme na minha fé, e é assim que eu entendo a fé e, portanto, é o convite que eu faço a todos. Na aula de hoje, então, e para as próximas aulas, nós vamos nos deter em palavras que pertencem a este vocabulário da antropologia cristã. Quais palavras? Aquelas que eu apresentei na primeira aula. Principalmente, talvez eu ainda inclua alguma coisa, mas principalmente estas 4 palavras: corpo, alma, espírito, coração, talvez entre aí também mente, se é que a gente pode distinguir, né, um palavreado exclusivo para nos referir à mente. Então, pensando neste conjunto de palavras, nós vamos fazer agora um exercício nesta aula e nas próximas de verificação dos termos, dos conceitos, da problemática envolvida nas traduções e nas implicações, ou seja, como estas traduções afetaram, contaminaram, entre aspas, o modo como nós cremos, né? Como que a tradução abriu portas para a entrada, ao tráfico, né, de outras mentalidades, outros conceitos na nossa fé. É claro que com isso eu não estou querendo dizer que nós temos que ser semitas ou hebreus para entendermos a nossa fé. Mas que como a nossa fé foi registrada primeiro em hebraico, então nós devemos fazer este exercício para aproveitarmos o máximo de compreensão que a nossa fé, como foi registrada, nos ilumine, né? Então é por causa disso que nós fazemos esta verificação. Pode parecer que eu esteja sendo muito preciosista ou muito academicista. Eu lhes garanto que não. E convido vocês a superarem este bloqueio. É claro que quem tem esse bloqueio já nem está aqui, né? Mas quando você for oferecer esse curso para outro, pode parecer que fala, esse cara é muito acadêmico, fica com esses preciosismos e tal. O fato é, gente, que nós herdamos uma fé que se manifestou na história. Então, é claro que eu posso dizer com a minha linguagem alma, assim como o inglês, o russo, o francês, o espanhol, pode falar na sua própria língua. O que nós queremos é recuperar a riqueza que está nesta primeira linguagem. Então, nós, cristãos, não temos línguas sagradas, como talvez seja o árabe clássico para o muçulmano, ou o sânscrito para a linguagem das religiões indianas, ou, esqueci o nome lá da língua sagrada do Buda, né? Esqueci agora, me fugiu o nome. Então, nós não temos língua sagrada. Nós acreditamos que a nossa fé pode ser verbalizada em qualquer idioma. E digo mais, o seu idioma, o meu idioma pode acrescentar luz àquilo que nós recebemos deles.
Mesmo assim, eu insisto neste exercício intelectual da nossa inteligência de voltarmos a eles, aquilo que eles nos legaram e aproveitarmos o máximo. Por quê? Porque é uma questão de amor, porque nós queremos aprender o máximo, toda a luz que procede do Pai das Luzes, nós queremos para iluminar a nossa mente. Tem uma razão porque os hebreus usaram estas palavras e não outras. Então, nós queremos pegar esta riqueza aí. Feita esta minha propaganda, vamos então à nossa palavra de hoje. A palavra de hoje é alma. A palavra alma, em português, e aí você traduza para a sua própria língua, a palavra alma chegou ao português via latim, por meio do latim, a palavra anima, né? Então, esse som nasal, né, anima, né, virou alma e depois, então, perdeu o i e no nosso português moderno se tornou alma, né? A-L-M-A. O latim é uma tradução do grego psique. E como nós temos muita influência dos idiomas gregos, é frequente na nossa língua nossa língua portuguesa, como também no inglês e diversos outros idiomas que foram influenciados pelo grego, porque todas as línguas se influenciam, né? Então é muito presente este etmo, psique, né? Como nós usamos, por exemplo, em psicologia, psiquiatria, psíquico, né? Então a palavra psique está presente na nossa língua e ela é grega. Percebam então que anima é a forma como os latinos, os romanos, entenderam que melhor traduzia o termo grego psique. Mas o termo grego psique tem sua própria história, né? Tem sua formação. Vocês sabem que o grego do Novo Testamento é um dos dialetos do grego. Mas o grego tem seu grego clássico, tem suas formas, né, mais cultas e mais antigas, do ático, do dórico, do iônico, né? Então, não vamos entrar nessa preciosidade. Mas por que é que nós chegamos ao psique? Porque o psique, segundo os primeiros tradutores do Antigo Testamento, foi o termo que melhor traduzia a palavra hebraica nefesh. Então esta é a nossa viagem de volta, de alma para ânima, latim, de ânima para psique, grego, e de psique para nefesh. E paramos aí. Por quê? Porque os primeiros falantes do mundo bíblico, pelo menos na forma como foi registrada, são da língua hebraica, que é uma língua da família semita, né? Então, a gente até poderia pensar em variações desta palavra em outras línguas, né? Da Caldeia, Mesopotâmia e todo aquele mundo ali, fenício, quem sabe até Egito, né? Mas paremos aqui, então, no nefesh. Para os nossos objetivos, este é, então, o nosso ponto de partida. Primeira pergunta, então, que nós devemos colocar aqui, vamos começar, então, a aula do Antigo Testamento, depois para o Novo Testamento e vamos terminar verificando as implicações, como isto afeta o nosso modo de pensar, o nosso modo de crer, o que é que nós devemos reter e confirmar e o que é que nós temos que, digamos assim, limpar, né? Não, isso aqui é uma contaminação espúria, né? Afeta negativamente o modo como devemos crer, distorce aquilo que nós herdamos da revelação e então vamos fazer aqui uma certa faxina, né? Como dizem aí no chat, né? Passar a vassourinha. A pergunta, então, que nós temos que fazer
Entrando agora no hebraico, na primeira parte da aula, a segunda vai ser o grego, a primeira parte da aula é hebraico. A pergunta que nós temos que fazer então é: o que é nefesh em hebraico? Esta é a pergunta. E então vamos começar lá do ponto de partida. O texto de partida, lembra que na aula passada nós começamos de Gênesis capítulo 1. Hoje eu quero levá-los lá no nascedouro da alma, porque na aula passada se falou que Deus fez o humano, criou o humano conforme a sua imagem e semelhança. O capítulo 2 é um pouco mais, é outro relato, né? Outra narrativa da criação do ser humano, bem diferente da primeira, portanto agrega conhecimento àquilo que nós estamos perguntando nessa aula. No capítulo 2, então, de Gênesis, aonde fala que Deus criou o homem do pó da terra e depois fez a mulher da carne do homem. Esta é uma narrativa diferente da primeira. Aqui não fala de imagem de Deus, mas fala que o ser humano foi criado do pó da terra, dos mesmos elementos químicos presentes na natureza, né? E fala o seguinte, então, capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao humano do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. 2, 7. Então, percebam isso aqui. Deus forma o homem do pó da terra. O pó da terra ainda não é o humano. Ele é feito do pó da terra. Não tem nada lá, não tem vida. Então, Deus gera a vida. Como é que ele faz isso? Sopra no nariz o fôlego de vida. Então, há uma transmissão de Deus para o humano, aquilo que viria a ser o humano, que por enquanto é apenas matéria, pó da terra, matéria. Deus, então, sopra no nariz o fôlego de vida. E este pó da terra, alimentado ou recepcionado, né? Que recebe, esse recipiente material, que recebe em si o fôlego da vida, gera um resultado e ele passa a ser alma vivente. Não fala de corpo, não fala de alma, não fala de espírito. Fala que aquilo ou aquele que Deus criou resulta numa alma que vive. Então, esta é a primeira apresentação, digamos assim, o primeiro momento, aquilo que a ciência pergunta, e todos nós perguntamos, e o Abu Janra perguntava, o que é a vida? De onde veio a vida? Mesmo que tenha vindo da água, das amebas, etc, 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 e tal, mas ainda é matéria, matéria, matéria. E quando é que a matéria se torna uma inteligência, uma vida inteligente? Onde é que está esta transição, né? O Gênesis coloca nesta simplicidade aqui, Deus soprou no nariz o fôlego da vida e o homem, o humano, passou a ser uma nefesh hayah. Eu quero então agora destacar, então agora vocês venham comigo ao hebraico, né? E vamos juntos aqui com o auxílio dos dicionários, dos lexos, né? Dos peritos, que eu não sou, né? Então eu também estou subido nas costas dos gigantes para poder trazer este conhecimento. Isto em hebraico soaria mais ou menos assim: Yahvé, Deus, formou o ser humano do pó
da terra. E nafar, nas suas narinas, o Neshama. Então percebam, nafar, Neshama, de vida, Rai. Assim o ser humano passou a ser uma Nefesh Hayah. Então percebam que há aqui uma variação da mesma palavra, que no português desaparece. Então, o verbo soprar é derivado de nefesh, porque a palavra é nafar, soprar. Então, a alma é um sopro. A alma é um sopro. A alma é resultado do nafar de Deus. Então, seria como se a gente pudesse dizer assim: Deus formou o ser humano do pó da terra e almou no nariz dele, inspirou, instilou, transmitiu para ele uma alma, um sopro, o fôlego, a Neshama. Então, Deus almou uma alma de vida no homem. E o homem passou a ser o quê? Uma alma que vive, uma coisa que respira, que também sopra, que vive. Então, Deus é a vida, Deus é a fonte da vida. O ser humano é parte originado da matéria da terra. Está muito claro isso aqui, né? É uma narrativa muito simples, muito rudimentar, porém muito significativa, que o ser humano compartilha uma dimensão do seu ser dos elementos químicos presentes na Terra, na natureza, né? Porém, também carrega em si um sopro. De onde vem esse sopro? Este fôlego, que o torna animado, que o faz agora mover-se como a matéria não se move. Veio do Criador. Então, o que eu quero mostrar aqui é o nascedouro do ser humano na sua constituição elementar, que é um complexo, portanto, um monismo bidimensional, digamos assim, mas ainda um monismo, porque o ser humano não é nem um sopro à parte, nem uma matéria à parte, não é pó da terra. Deus vai dizer depois para Adão: você veio do pó e ao pó tornará. Você é pó. Olha como Deus diz para Adão: você é pó e ao pó tornará. O que este texto está nos dizendo é que o ser humano é pó da terra, porém é pó da terra animado. É um pó da terra que é vivo. Então você é um pó da terra vivo. Moldado segundo Deus, formado segundo Deus, portanto, é um desígnio, é alguém que o chama a ser, tem um desígnio, tem um chamado a ser. Ao ser, se depara com o mundo como existe, que não fomos nós que criamos, né? O ser humano só poderia ter surgido depois que o ambiente adequado para recebê-lo existe. E Deus, então, uma alma dentro do homem, uma alma de vida, vida. E o ser humano passa a ser uma Nefesh Hayah, uma alma viva, um sopro vivo. Então ele passa a ser uma matéria feita do pó da terra que respira e que vive. É um texto simples, tão simples,
pretensiosamente simples. Porém, por ser simples, não é raso e é, ao contrário, profundo. Porque fala da energia da vida que habita ou que é matéria. E então parte desta realidade como se vê. Quem foi que disse que Deus soprou no nariz do homem e ele passou a respirar e passou a ser uma alma que vive? É fruto da observação do homem ao homem, ou do humano ao humano, que contempla-se a si mesmo e percebe, cara, eu como, a vaca também come, o boi também come, o camelo também come. Então, nós compartilhamos com a natureza algo muito simples. Ora, o camelo respira, eu também respiro. O camelo dorme, a vaca dorme, o carneiro dorme, eu também durmo. Eles se reproduzem, também me reproduzo. Eu durmo, dorme, cansa, sente dor, etc. Então, o ser humano olha para tudo isso e percebe que ele é do pó da terra, assim como todos os animais que ele vê. Por outro lado, ele percebe que sua vida interpela o camelo, mas o camelo não o interpela. O camelo não está nem aí para ele. Só ele pergunta, só ele investiga sua própria origem. Então, esta frase é resultado deste ser que respira e pergunta. E esta é, digamos assim, a primeira narrativa a respeito do ser humano. Então, esqueça Platão, esqueça Sócrates, esqueça tudo que foi elaborado depois disso e vamos pegar esta palavrinha nefesh. Você já percebe nesse ponto de partida que a palavra nefesh é rica, que ela representa o que Deus soprou, o que palpita no ser humano, esta visão mais crua da vida, que até hoje nós investigamos. Ainda respira? Respira. Então está vivo. Então este retrato mais básico, mais cru, é esta vida que se vê, que palpita, que se sente, que é o sopro. Você pode ver num filme, né? Quando alguém foi golpeado duramente e tal, e cai no chão, e você pensa, ai meu Deus, morreu. Aí chega alguém para investigar, primeira coisa, apalpa o pescoço, põe a mão aqui, percebe se tem algo que palpita, que sopra. E fala, não, está vivo, traga socorro e tal, está vivo. Então, é o retrato mais fundamental da vida. Esta vida que se vê, esta vida que você diz está vivo ou não está vivo, é a palavra nefesh em hebraico. Então, esqueça a alma, esqueça a psique, porque tudo isso vai ser uma construção muito posterior. Nós estamos aqui numa pré-história da alma. Então temos que ter esse cuidado. Deixe-me dizer para vocês que essa palavra nefesh ocorre no Antigo Testamento em hebraico 755 vezes. Então é uma palavra muito rica. 755 vezes. Quando esta escritura do Antigo Testamento foi traduzida para o grego,
a palavra psique vai aparecer apenas 600 vezes. Então, vamos fazer aqui uma continha básica de matemática. 755 menos 600 dá 155, confere lá. Confere lá, Lombardi. Opa, nossa, estraguei tudo agora, né? Agora contou sua idade. De 755 menos 600, 155 vezes. Essa simplesinha conta de subtração já mostra que há um desnível entre psique e nefesh. Por quê? Os primeiros tradutores perceberam que não dava para verter, não dava para traduzir diretamente nefesh por psique, né? Senão a gente teria 755 vezes, ou perto disso, né? Quem lida com tradução sabe disso, você tem que fazer algumas adaptações, mas não seria uma cifra tão elevada de 155 vezes. Significa dizer que a palavra psique não cobre o significado original da palavra nefesh, ok? Então esse é um primeiro dado para você ir se preparando aí, ir desarrumando a sua cabeça, né? E se preparar para receber esse novo conteúdo. Eu colhi uma pesquisa da Bíblia em inglês, poderia ter feito em português, mas a que estava na minha mão era essa em inglês. Eu não fui fazer esse trabalho, não é difícil fazer, mas eu peguei um trabalho pronto na King James. E o autor, inclusive está aqui nas minhas referências bibliográficas, eu não vou citar o nome dele agora porque é alemão e tal, depois eu boto lá, eu já até indiquei ele aí no curso, mas depois eu ponho lá para quem quiser aprofundar o estudo. Ele fez uma contabilidade em inglês de como a palavra nefesh foi traduzida para o inglês. E, obviamente, eu vou traduzir aqui para o português, mas eu não posso garantir que a cifra é a mesma, que a contabilidade é a mesma. Ele diz o seguinte, olha só, a palavra nefesh é traduzida como alma, alma mesmo, soul, né? Alma, 428 vezes. Como vida, 119 vezes. Então, olha só, de 755, 428 optou-se por traduzir como alma mesmo. Mas 119 vezes optou-se por vida. 19 vezes traduziu-se por eu. Em vez de dizer minha alma, diz eu. 30 vezes foi traduzido como pessoa, né? Por exemplo, desceram para o Egito 70 almas. Não, 70 almas não fica bem, não vai soar bem. 70 pessoas, melhor, é mais adequado. Então, 30 vezes é traduzida como pessoa. 15 vezes optou-se por traduzir por coração. Nós vamos ter uma aula só sobre coração, porque a palavra coração é extremamente rica no hebraico e não corresponde ao coração moderno, ao coração em português e provavelmente em inglês, em espanhol também. 15 vezes é traduzido como mente, a palavra mente. 9 vezes como criatura, como corpo morto, 8 vezes. Como corpo vivo, 7 vezes. Como desejo, 5 vezes. Como vontade e prazer, 4 vezes. Como homem, 3 vezes. Como apetite, animal, fantasma e paixão, 2 vezes. Então aqui você já percebe que a palavra nefesh é rica em conteúdo. E se a gente entender que ela significa diretamente alma, nós estamos fazendo uma glosa e estamos perdendo um mundo de significado. Então, espero que essa contabilidade, chatinha assim, né, de acompanhar, mas espero que vocês tenham percebido qual é o meu ponto aqui,
sirva de argumento para dizer, opa, então eu preciso conhecer melhor esse negócio aí, tudo bem? Eu vou então agora seguir esse autor que eu estou seguindo, é o Hans Walter Wolff, né, alemão, Hans Walter Wolff, para mostrar como ele rastreou o significado de Nefesh no Antigo Testamento. Aqui estou me baseando principalmente nesse autor, num livro chamado Antropologia do Antigo Testamento, tá? É leitura fundamental. Infelizmente eu fui pesquisar, parece que o livro está esgotado em português, só tem em sebo, está caríssimo. Torço para que vocês encontrem uma cópia em PDF. Vai fazer o quê, né? Está esgotado, tem que apelar para o PDF. Bom, olha só. O Hans Walter Wolff, ele localizou 7 significados para a palavra Nefesh. E eu vou citar aqui pelo menos um versículo para comprovar esta tradução. Então perceba que há aqui uma certa progressão do simples para o complexo. A palavra Nefesh é traduzida como garganta. E ele prova isso. E está traduzida como garganta ou equivalente nas nossas Bíblias. Então, em grego ainda. Hebraico. Não entrei no grego ainda. Estou só em Nefesh, tá? Segunda parte da aula eu vou falar do psique. Agora estou falando só do Nefesh. Tá? É que você falou que quando foi traduzido para o grego... Para o grego houve um desnível, sim, mas ali eu usei apenas como argumento para mostrar que o psique não cobre o Nefesh. Tá, mas garganta é grego, foi traduzido para o grego. Não, eu estou mostrando, peraí, vamos devagar porque eu sei que é muita informação. Eu falei que na tradução do hebraico para o grego já se percebe uma quebra do número que comprova que Nefesh não equivale ao psique do grego. Certo. Tá? Depois eu demonstrei na Bíblia em inglês como que a palavra Nefesh foi traduzida por diversos outros termos, só para mostrar a riqueza da palavra Nefesh. Agora eu vou mostrar como que a palavra Nefesh ocorre na nossa Bíblia, usando outras palavras que você não percebe que ali está usada no original a palavra Nefesh. Então, vou citar agora, até se quiser anotar aí, como a palavra Nefesh ocorre agora na nossa Bíblia em português, de acordo com esse autor Wolff, tá? Vou citar 7, tá? 7 significados, ok? Do hebraico para o português. E, claro, para todas as Bíblias, né? Mas vamos falar aqui do português. Então, a palavra Nefesh pode ser traduzida como garganta. A palavra Nefesh pode ser traduzida como pescoço. A palavra Nefesh pode ser traduzida como anelo. O que é anelo? Desejo. Desejo intenso, tá? Olha só que interessante. Existe em português a palavra almejar. Tá, eu sei que é muito antiga, muito culta, ninguém almeja no dia a dia, né? A gente deseja, sonha, morre de vontade. Mas a palavra almejar existe. Olha aí a riqueza da palavra, né? Significa que a nossa alma deseja, é sede dos nossos desejos. Sejam bons, sejam maus, né? Mas a gente costuma relacionar o desejo à alma, tá? O desejo sexual, por exemplo, é da carne ou é da alma? Ah, viu só, é encrenca? O desejo sexual é da carne, é carnal e tal, né? Bom, para o hebraico não, é da alma, né? Quando, se não me engano, quando quem foi ali? Aquele cara que sequestrou e estuprou a Diná, filha de Jacó, Amor, acho que é isso, Amor, né? Acho que é isso. E também aquele caso de Aminon, quando ele estupra sua própria irmã, né? Sua própria irmã Tamar.
Numa dessas ocorrências aí, fala assim que a alma dele se apegou à alma dela. Entendeu? Então, mostra que não há divisão no ser humano. Bom, continuando aqui, então. Garganta, a parte interna, né? Pescoço, a parte de fora. Então, garganta por dentro, pescoço, lado de fora. A gente poderia falar garganta interna, garganta externa. Tudo isso é nefesh. Anelo, alma, por que não, né? Nefesh também significa alma, né? Vida, vida, vida. Alma também significa vida, né? Olha a riqueza disso. Nefesh significa pessoa, né? Até hoje nós falamos, né? Ganhamos tantas almas, né? 40 almas se converteram. Ora, é uma figura de linguagem para se referir à pessoa, né? Mas é uma figura de linguagem, depois a gente pode até, me lembra depois de falar sobre isso, porque a gente fala assim, salvar a alma, não sei o quê. Aí já entrou o sincretismo grego e aí a lambança está pronta, né? Mas como figura de linguagem, o Antigo Testamento usa e é uma figura de linguagem correta. O problema é a infiltração, o sincretismo platônico, né? Filosófico, helênico, né? Que vai deturpar e daí nós desprezamos o corpo e queremos salvar a alma. Então olha como esse assunto é complicado, né? Então vamos lá. Eu falei 6, né? Garganta, pescoço, anelo, alma, vida, pessoa e por fim pronome pessoal. Por exemplo, quando eu falo assim, a minha alma tem sede de ti, essa minha alma significa eu, não alguma coisa dentro de mim, mas simplesmente eu. Então, o salmista fala isso na maior tranquilidade. A minha alma tem sede do Deus vivo. Ora, é uma maneira de dizer, eu tenho sede do Deus vivo. Então, a alma ali está funcionando como um pronome pessoal. No lugar de dizer minha alma, eu posso dizer eu. No lugar de dizer tua alma, salvaste tua alma, eu posso dizer você se salvou, né? Se salvou. Igual quando eu falo, por exemplo, você salvou sua pele. Ora, não salvou sua pele, você salvou você inteiro. Pele aí está funcionando como uma figura de linguagem. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui agora alguns versículos que provam que nem sempre a palavra nefesh deve ser traduzida como alma. Por exemplo, Isaías capítulo 5, versículo 14, liga a nefesh à boca. E então o sentido mais próximo aqui é garganta. Então o texto é assim, a mansão dos mortos abre a sua nefesh, escancara a sua boca sem medida, desmesuradamente. Aqui ocorre um paralelismo hebraico, já falei isso na aula passada, que é você usar duas frases com palavras diferentes em paralelo para dizer a mesma coisa. Então, a mansão dos mortos abre a sua nefesh. Você até anota aí esse versículo 5,14, Isaías 5,14, para depois você procurar na sua Bíblia. Aqui eu fiz questão de usar nefesh, só para você se assustar mesmo, para você chocar. Depois você veja na sua Bíblia que palavra foi usada lá para traduzir. Se for uma Bíblia de tradução antiga, pode ser que tenha uma linguagem mais pomposa. Se for uma tradução mais moderna, pode ser que tenha ali uma palavra mais popular. Mas lendo com o original no lugar, seria assim, a mansão dos mortos abre a sua nefesh, escancara a sua boca. Abre a sua nefesh está em paralelo com escancar a sua boca. Então você pode imaginar uma bocarra, né? Uma garganta, como um monstro que abre a sua boca para engolir tudo. Nefesh aqui não é alma. Outro versículo que está em Isaías 29:8.
Aqui está muito claro. Olha só. O faminto sonha que está a comer, mas acordando sente sua nefesh vazia. Ora, não é alma. Não é alma que come. Ele sonha que está comendo. Você já sonhou que está comendo ou bebendo alguma coisa? Mas ao acordar, sente a sua nefesh vazia. O sequioso que sonha que está a beber, mas acordando, sente a sua nefesh desfalecida e sedenta. Então aqui, é claro que a gente está acostumado com o salmista que fala minha alma tem sede, assim como a corça suspira pelas águas e tal, a minha alma tem sede de ti. Figura de linguagem, poesia. Mas aqui ele está falando de um cara que está morrendo de sede, está no deserto. E ele até sonha que está bebendo água, mas quando acorda, sua garganta está seca. Então a tradução aqui não pode ser alma. Olha esta tradução de Provérbios 27:7. Provérbios 27:7. Tudo isso é para garganta, tá? Uma nefesh farta pisa o mel com os pés, mas a nefesh faminta, todo o amargo é doce. O hebraico tem uma anatomia do corpo humano muito simplista, então não fique aqui com preciosismo dizendo, não, mas não é a língua, não sei o quê. Não, o hebraico não tem uma anatomia sofisticada que faça diferença entre lá o céu da boca, epiglote, laringe, faringe, etc, etc. Não, para eles aqui é tudo garganta, né? Assim, uma linguagem, uma anatomia rudimentar, né? O Wolff deixa isso muito claro no livro dele. Então, uma nefesh farta pisa o mel com os pés, mas a nefesh, esse A é craseado, né? A nefesh faminta, todo o amargo é doce. É claro que Provérbios aqui pode estar se referindo a uma figura de linguagem, mas a linguagem figurada é a garganta. É a garganta que se enfada, a boca que se enfada do mel e que almeja, repugna o amargo e deseja o doce. E até aquilo que é amargo, se ela estiver com fome, ela vai achar uma delícia, né? Então, muito claramente aqui, a tradução de nefesh não é alma. Qual é o objetivo aqui? É você expandir sua nefesh, né? Expanda sua nefesh. Não corta mais a tua personalidade, o teu ser, em pedaços, como se a alma fosse a sede de um certo departamento, uma certa jurisdição. Solta a tua alma e deixa a alma te personificar inteiro, né? Permita isso. Olha um exemplo de nefesh como pescoço. Pescoço como sendo a garganta de fora. Então, a garganta é a garganta de dentro, o pescoço é a garganta de fora. Está em Salmo 105, versículo 18. Fala assim, apertaram em cadeias os seus pés e a sua nefesh foi posta em ferros. Está falando aqui, meus irmãos, de cadeias para os pés e ferro para o pescoço. Então, cadeia para os pés só pode fazer contraste com pescoço posto em ferros, porque não se pode prender a alma com ferros. É claro que ao prender uma pessoa, todo o seu ser está preso, né? As pessoas que já tiveram a experiência de ser presas dizem do horror de ouvir o barulho da porta fechando, dos cadeados, das trancas, das chaves, né? Eu nunca tive essa experiência, mas quem já teve diz que é um horror. Então não é só teu corpo que é preso, olha a riqueza da linguagem, mas tudo que você é preso junto, né?
Como desejo, olha só, Miqueias capítulo 7 vai falar da alma que deseja comer figo, né? Deuteronômio capítulo 12, versículo 15, vai dizer da alma que deseja carne. Lembra do povo no deserto? Vocês desejaram, sua alma desejou comer carne, né? Então, desejo, mas esse desejo é o quê? Do estômago, ele é da carne, é desejo da carne que você tem que matar por meio de jejuns, ou é sua alma, seu ser inteiro, que desfruta uma fruta, que desfruta um alimento, uma pizza, sei lá o quê, né? Então tem essa riqueza aqui. É como alma esses. Como anelo, como desejo, né? Como desejo. Uva, beber vinho, sexo, eu tinha razão aqui, o amor quando estupra a Diná, né? Ali é usada a palavra nefesh para desejo sexual. Ele viu aquela mulher e ele não se conteve, ele foi e tomou-a e transou com ela. E depois não a repugnou, se apegou a ela apaixonadamente e foi lá comprar a moça do pai dela, né? Então ali houve um desejo que depois a gente pode... a gente fala hoje, né, na nossa mitologia, o cupido, né? O cupido nada mais é do que a palavra que nós demos para concupiscência, que é o desejo que queima, né? Então percebe como isso... Agora, alguma parte de nós deseja a satisfação sexual, ou a satisfação de comer algo gostoso ou beber algo gostoso? Ou é você inteiro, né? Então não há departamentalização, não há como dividir aqui, tá? Voltando aqui um pouquinho, tá? Eu falei da garganta, falei do pescoço, falei do anelo. Quero voltar aqui um pouquinho no pescoço para mostrar que quando Simeão fala para Maria, uma espada traspassará a tua alma, agora tu entende, né, irmão? Agora tu entendes, meu irmão, minha irmã. Porque espada não transpassa a alma, né, irmão? Mas quando ele fala, e uma espada traspassará a tua alma, a mente por trás daquela psique de Lucas, a psique de Maria, ou de Jesus, acho ali ele está falando de Maria, aquela psique ali, por trás daquela psique, está a palavra nefesh. E para o semita faz sentido, para o grego não. Porque a psique não pode ser varada por uma espada, mas a nefesh pode. A nefesh pode. Então, o que Simeão está dizendo para Maria é: uma espada cortará o teu pescoço, ou uma espada cortará o teu peito, né? Porque é a mentalidade hebraica por trás do grego do Novo Testamento. Bom, continuando aqui. A palavra alma, então, aqui é um pouco mais simples, né? Por exemplo, atormentada minha alma, atormentar minha nefesh. Não maltrate o estrangeiro, porque você conhece a nefesh do estrangeiro, né? Referências? Não, aqui mais simples, deixa eu correr um pouco mais. Alma aflita, aqui é um pouco, aqui a gente está em território comum, né? Nefesh como alma. A minha nefesh inquieta, então a gente pode falar, minha alma está atribulada, desanimado, Jonas capítulo 2, versículo 8, desanimado, esgotado. Ora, o esgotamento é físico, mas a gente pode falar, a minha alma está desfalecida. Olha aí como nós também usamos figura de linguagem, né? Amargurada, a Ana, quando estava... sem filhos, orando, amargurada, ela fala, eu sou mulher de nefesh amargurada. Ora, qual parte do corpo se amargura, né? Então, expanda sua alma, solta sua alma, não divida, não faça anatomia aqui, tá? Solte a alma. Vou passar, então, agora rapidamente para nefesh como vida,
para a gente avançar, né? Deus tirou a minha nefesh da mansão dos mortos. Deus tirou minha vida da mansão dos mortos. Aqui a porca torce o rabo, meu irmão. Porque aqui nós vamos nos deparar com aquela coisa, não deixarás a minha alma no Sheol. Não é isso? E a gente pensa que a alma foi para o Sheol. E o salmista está dizendo o seguinte, não deixarás minha vida no Sheol. Porque o nefesh é tudo que eu sou. Então não tem divisão. Metade da nossa teologia foi para o vinagre agora. Percebeu ou não? Que nós entendemos a morte como divisão do corpo e da alma? Tchau! Tchau, heresia! Nós vamos ter que lidar com isso, meus irmãos. Olha o que o salmista está dizendo aqui. Deus tirou a minha nefesh da mansão dos mortos. Tirou minha alma, tirou minha vida. A minha vida sou eu. Só vivo eu posso dizer eu. Então, tirou minha vida. Quem adquire inteligência ama a sua nefesh. Ama a sua nefesh. Ama uma parte de si ou ama a si mesmo? Ama a sua vida e quer proteger sua vida. O pássaro se apressa para o laço, sem saber que está em jogo a sua nefesh. O pássaro tem alma. Será que o pássaro tem alma? Ou será que nefesh aqui significa vida? Para o hebreu, os animais têm nefesh. Tranquilamente, tem nefesh. E nós vamos ter que lidar com isso aqui. Agora, se a gente aplicar nossa mente grega lá, aí não dá certo. Mas se a gente pensar como semita, a gente vai dizer, claro, eles respiram. Né? O autor de Eclesiastes fala, quem te garante que a tua nefesh vai para cima e a nefesh do animal vai para baixo? Né? Então, esse questionamento está presente no Antigo Testamento. Olha esse texto de Deuteronômio 12, 23. Quando fala da proibição de comer sangue. Vocês não poderão comer o sangue, porque o sangue é a nefesh. Como é que a nossa Bíblia traduz? O sangue é a vida. A nefesh da carne está no sangue. A alma da carne está no sangue. Levítico 17, 11. A nefesh da carne está no sangue. Como é que você entende isso? A nossa Bíblia vai traduzir. A vida da carne está no sangue. Qual carne? O corpo? Não, o ser humano todo. Ou o animal todo. Né? Não há divisão. Ou senão, como é que nós vamos entender esse versículo? A nefesh da carne está no sangue. Então, se tirar o sangue, tirou a nefesh? Ou se tirar o sangue, tirou a vida? Ou se tirar o sangue, acabou a respiração? É concreto. É fácil ver. Está respirando a pessoa? Não, não está. Então a sua nefesh saiu. O que saiu? Saiu sua vida. Saiu sua respiração. Coloque a mão no pescoço dela. Coloque a mão no pulso dela. Ou então o animal. Está morto. O que saiu dela? Sua nefesh. Sua vida. Né? Cláudia está falando, só um minutinho, não entendi. Qual a diferença que o senhor faz entre a gente e os outros animais? Não chegamos lá ainda. Por enquanto estamos no corpo animado. Independente de ser animal ou... Isso. Por enquanto, não fazemos divisão. A divisão fundamental, Cláudia, é aquela da aula passada. Só o humano é imagem de Deus. Okay. Só o humano é imagem de Deus. Anima. No sentido semítico, sim. Okay. No sentido grego, aí eu vou
precisar dar uma olhada mais profunda se a filosofia grega atribui psique ao animal. Bom, hoje se fala em psicologia animal, né, etc, etc, não sei, né? Mas vamos devagar aqui, né? Por enquanto, a resposta à tua pergunta, até onde nós caminhamos, é a imagem de Deus é o que me distingue de todas as outras ánimas. Todas as outras ánimas. Perceba que nós chamamos os animais de alma, em latim. De animais, né? Animal é um almal, é uma almática, é uma alma. Né? Por que nós dizemos isso? Porque são vivos. Nós sabemos, né? O animal, por exemplo, o animal para o abate, né? Abatedouro, matou, tirou sangue, etc, etc. Vai para o corte, tal, morreu, acabou, não tem vida mais, né? Bom, mas vamos lá. Bom, aí falta dizer ainda sobre alma, no sentido de pessoa, nefesh como pessoa, né? Então eles falam assim, Israel quando desceu para o Egito eram apenas 70 almas, né? O censo de Israel eram tantas mil almas, né? E contou 600 mil almas. Então aqui nós estamos num português muito claro, porque nós estamos acostumados com essa linguagem. Como é que chama essa figura de linguagem? É uma metonímia? Eu acho que é uma metonímia. Quando você pega a parte pelo todo, se não me engano é metonímia. Metonímia, que é a parte pelo todo. Só confere aí para mim, para eu não falar nada errado aqui, mas acho que é isso. Se alguém também tiver aí na mão, pode colocar. Quando você pega a parte pelo todo, né? Então, a alma é tanto sinônimo de pessoa que você pode falar tantas almas. Assim como nós aqui, no mundo moderno, falamos na maior tranquilidade tantas cabeças de animal. É a substituição, né, de uma palavra ou expressão por outra, havendo entre elas algum tipo de ligação. Não, mas então não é isso. Tem que por exemplo, achar aí... o fazendeiro precisava de muitos braços para o trabalho daquela semana. Não sei, não estou convencido que é essa. Tem uma que é especificamente a parte pelo todo. Eu não sei se é mais específica do que metonímia. Eu acho que até pesquisei isso, mas talvez eu encontre aqui mais para frente, mas agora me escapou. Tá, então, nós fazemos isso, por exemplo, no imposto de renda, ou para cálculo de como é que fala? De PIB, né? Per capita. Per capita. Cada pessoa só tem uma cabeça, então, per capita por pessoa, né? Então, nós estamos acostumados com essa figura de linguagem. No mundo antigo, se poderia falar tantas almas, num sentido muito mais abrangente do que o que nós pensamos no mundo moderno, né? Porque nós ainda usamos de modo figurado. Para eles, não. Toda pessoa, a vida é uma alma. Vocês não me viram ler aqui que o homem se tornou alma vivente? E a esse mesmo humano que Deus chama de alma vivente, o próprio Deus depois vai dizer, você é pó, então você é pó e é alma. E é pó e é alma. E onde está a divisão de pó e alma? Não tem. É pó, porém é animado. Respira e comporta. Comporta não, é vida, né? Você tem razão. É a sinédoque, é uma metonímia associada ao conceito de extensão. Perfeito. Parte pelo todo. Perfeito. Qualidade Sinédoque. pela espécie, singular pelo plural, matéria pelo objeto, indivíduo pela classe. Ótimo. Perfeito. Então é isso. Sinédoque é um subconjunto da metonímia. Ok, metonímia é mais ampla, sinédoque é mais específico para o todo pela parte. Então seria um tipo de figura de linguagem. Por último, o pronome pessoal, que é aquele em que a pessoa fala minha alma, querendo dizer eu. Então, por exemplo, quando o salmista fala assim, não deixarás a minha alma na morte.
nós, com a nossa mente grega, greguicizada, né? A gente pensa assim, tudo bem, né? Quando a gente morre, então a alma vai para o Sheol ou para o inferno, né, irmão? Vai para o Sheol e o corpo é sepultado no cemitério, mas Deus então vai lá buscar a minha alma e vai juntar tudo de novo e então vai me refazer. Mas não é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo, não deixará que eu fique na morte. Não deixará que a morte roube a nefesh que eu sou, que eu recebi. Porque essa nefesh que está aqui na minha garganta, onde eu respiro, que foi inspirado aqui no meu nariz, nas minhas narinas, e que me tornou uma nefesh hayah, sai assim como entrou. E me extingue no mundo dos mortos. Mas Deus não permitirá que o mundo dos mortos engula, né? Lembra que eu falei ali agora há pouco? A nefesh abre a sua boca como um monstro e engole os mortos. Mas Deus não permitirá que eu fique lá. Ou quando o salmista fala, livrará a minha alma da espada. Ora, não livrará minha alma da espada, me livrará da espada. A espada não acerta a minha alma, ela acerta a mim. E se afeta o meu corpo, afeta a mim, porque eu sou o meu corpo e eu sou a nefesh. Eu não tenho um corpo, eu sou um corpo nefesh e eu sou um nefesh incorporado, corpóreo. E um nefesh vivo. E tudo que me afeta profundamente, né? Bom, com isso, então, eu dei para vocês o campo semântico. Esse é o nome técnico desse estudo. Pegar a palavra nefesh e rastrear seu amplo significado dentro do Antigo Testamento. E com isso, o que eu pretendo? Eu pretendo que você abra a sua cabeça grega, que é toda partidinha em pedacinhos, tire as divisórias e solte o mistério do ser humano. Não tente controlá-lo, não tente dicotomizá-lo, tricotomizá-lo. Deixe o ser humano ser esse mistério vivo. É claro que a medicina, as ciências e tal, podem se debruçar sobre o ser humano, porque é próprio da ciência dividir para compreender. Mas eu não sou para mim mesmo um objeto científico. Eu sou eu. E eu para mim mesmo, e eu para os outros, e os outros para mim, não são objetos científicos. Né? Não vou olhar minha esposa como objeto científico, mesmo que fosse médico, mesmo que fosse psicólogo. Né? Você está diante do mistério, e haja um mistério, né, irmãos? No caso concreto, aqui, aplicado. Engraçadinho. Eu dormi no sofá. Os homens também são muito complicados. Eu sei porque eu o sou. Eu o sou. E para apenas encerrar esse ponto, dizer para vocês que há uma evolução, então agora uma evolução não. Há um contágio semântico, há um sincretismo semântico de conceitos, de significados, quando a cultura hebraica é cercada pela cultura grega. Por quê? Porque a cultura grega tem outra formação, outra evolução, outra percepção. A cultura grega não teve contato com a revelação de Yahvé, né? A cultura grega se formou por outras fontes, né? Por suas mitologias. O que são suas mitologias?
tentativas de expressar o mundo, ou seja, vendo o mesmo fenômeno, vendo o mesmo humano, os animais, a realidade, o mar, e se fazendo as mesmas perguntas, elaborou outras respostas. E por isso formulou, né, ao longo de séculos e séculos de discussão, de debate, e passa da mitologia para a filosofia clássica e vai por aí afora, até chegar ao mundo de Jesus, um conceito mais ou menos maduro, formado, que é a psique. A psique grega é totalmente não, muito diferente da nefesh hebraica. É como um rio caudaloso que vem do Oriente, que se encontra com outro rio caudaloso, né? Mais ou menos como é que chama lá? A pororoca dos Solimões lá, né? O Rio Negro com o rio não sei o quê, que se chocam um com o outro e formam então outro rio, né? Que vai se desenvolver na teologia cristã. Outro conceito muito diferente da nefesh hebraica, que é então a psique. Só que quando nós entramos, eu vou dar uma paradinha agora e concluir então com esse vislumbre do Novo Testamento, quando nós lermos a palavra alma no Novo Testamento, por trás da palavra alma costuma estar a palavra psique. E por trás da palavra psique está com certeza a palavra nefesh. Então, a mente por trás do texto grego do Novo Testamento não é o grego de Platão, é o grego aprendido por um povo periférico que tem a mente hebraica, semítica, e que está lutando para preservá-la. Então, eu sou brasileiro, filho, neto, bisneto, trineto, paparaneto de brasileiro. Então, eu não tenho essa experiência da mente do migrante. Mas qualquer de vocês que tenham parentes muito próximos, estrangeiros, né, que estão aí na primeira, segunda, terceira geração, que ainda convive com parentes de outra cultura, especialmente uma cultura muito diferente da nossa, talvez percebe essa transposição, né? Olha, nós temos uma palavra na nossa cultura que não dá para traduzir. Seria mais ou menos assim, aproximadamente assim, mas não é. E não tem uma palavra para traduzir. Então, talvez a cultura japonesa, né, que é oriental, cultura árabe, ucranianos, talvez até aqui, nossos irmãos latino-americanos, né, devido à convivência, talvez, com povos originários, ou quem sabe, né, por outra corrente migratória, tenha essa experiência que eu não posso dizer aqui que tenho, né, posso imaginar, mas talvez alguém tenha uma experiência mais rica, mais pessoal, que te ajude a compreender melhor esta dificuldade de transpor, né? Não é apenas pegar a palavra nefesh e fazer um glossário, né? Nefesh igual psique, nefesh igual alma, né? Por trás da palavra nefesh, e aqui os linguistas vão saber muito melhor do que eu, né? Por trás da palavra nefesh tem um universo, tem um pensamento, tem conceitos, tem realidades, tem filosofia, tem forma de ver o mundo. E por trás da palavra psique também tem uma riqueza cultural, tem uma forma de ver o mundo, tem a maneira como eles interpretaram o fenômeno humano. Então, não dá para transpor, não é uma questão de tradução, não dá para transpor a riqueza da palavra nefesh para a riqueza da palavra psique e para a riqueza da palavra anima, que, portanto, vai gerar outra riqueza,
que é a palavra alma, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é uma pesquisa para enriquecer a nossa percepção do humano, né? Como se nós pudéssemos conversar com esses hebreus antigos, com gregos antigos, com latinos antigos e enriquecer, iluminar as nossas interrogações a respeito do humano. A Sica Xavier falou, eu estou muito nefesh, indefinida com esse assunto difícil. Aí a Marlene falou assim, eu estou com nefeshit, garganta inflamada. Isso, isso. É legal esses exercícios que vocês estão fazendo pelo seguinte, vocês vão perceber isso nas próximas aulas, porque a gente sempre vai voltar ao hebraico. Nós hoje temos um conhecimento, eu digo nós, né, meus irmãos, nós, figura de linguagem, nós, os cientistas, né? Tem uma figura de linguagem, eu estou lutando para descobrir a diferença de faringite, como é que é? Faringite e laringite. Eu já olhei, e não sei quem vem primeiro. Mas aqui tem uma coisa, né, um parênteses, né? A Marlene está com dor de garganta, né? Aqui, esta máquina aqui, este aparelho aqui, é de uma, como é que eu vou dizer? Tá vendo? Não tem... É de uma sofisticação é uma palavra horrível, né? Mas é de uma tecnologia, né? Impressionante, né? Então, eu como sou analfabeto na matéria, eu vou ali no Google Imagem, olho ali a epiglote, o que fecha e abre, né, para não entrar água no pulmão. Então, cara, é um negócio impressionante, né? E ainda tem um movimento reverso, né, que é o, como é que fala? O movimento peristáltico, né? Que inverte a máquina para você quando precisa expulsar alguma coisa. Um negócio impressionante, né? Eu gosto, às vezes, de conversar com os médicos e ouvir esse encantamento. Então, percebam como a ciência não precisa roubar de nós esse encantamento com o ser humano, né? Eu não estou chamando vocês a um mundo rudimentar, primário, tribal e fazendo uma renúncia ou uma negação da ciência. Pelo contrário, nós queremos todas as luzes aqui, né? Mas aquelas luzes, como eu falei na primeira aula, da humildade. Então é muito interessante que vocês façam esse exercício, porque é isso que eu ia dizer. Porque nós temos um conhecimento hoje muito evoluído da anatomia humana, mas os hebreus não. Os hebreus não sabem, eles não têm a dissecação do corpo. Outros povos, como os egípcios, já lidavam com cadáveres, já faziam embalsamamento, já faziam pequenas cirurgias. Os judeus não. O contato com o morto era vedado, lidar com o morto causava impureza ritual, portanto os judeus não tinham conhecimento da anatomia humana, nem de animais. Eles não desenvolveram isso. Portanto, a linguagem do Antigo Testamento é uma linguagem pobre em termos de anatomia humana. Mas nós vamos falar mais sobre isso quando falarmos de coração. Tem mais uns e de corpo aqui. E coração. Sim. A Sica Xavier falou, os gregos dividiram e definiram o amor. Sim, porque eles usam... Então, olha que lindo isso, né? Enquanto o hebraico tem um vocabulário pobre para amor, o grego já tem uma palavra, né? Uma semântica rica para o amor. Muito interessante, né? E vejam como não se trata de recusar linguagens, né? Nem de dizer, o hebraico é mais puro, mais... Não se trata disso. Sim. Se trata da riqueza por trás da palavra. Por exemplo, os gregos desenvolveram a palavra amor de uma maneira maravilhosa, né? E eu tenho ouvido falar de outras tribos, de povos, que têm linguagens lindíssimas para falar sobre o amor, né? Coisa que nós, por exemplo, não temos. A gente fala, amo chocolate, amo sorvete.
Amo minha esposa, amo minha mãe, amo a Deus. Né? A Cláudia diz que existem sentimentos que só tem em certos idiomas e culturas. Isso. Que é isso que você está falando. Olha a beleza disso, né? Eu acho maravilhoso. E a Marlene está dizendo que no idioma espanhol a palavra alma é usada com tanta facilidade em relação ao português. Por exemplo, um homem facilmente diria, me gusta essa morrer com toda a minha alma. Isso. Ou por qualquer motivo eles podem dizer, me partiu el alma. Para nós brasileiros sou exagerado. Exato. Que a gente não faria assim, não diria desse jeito, né? Mesmo sendo tão próximos, né? Percebam aí a riqueza, né? Tá vendo como não é fácil simplesmente colocar alma? A alma é alma, tá? Mas o uso é diferente, né? É muito rico essa matéria. Sim. E falando do anima, dos animais, a Cláudia tinha dito que animais têm anima comparativamente, provavelmente, ao que é visto como inanimado, como as pedras, por exemplo, né? Que é inanimado. Isso. Tipo, a diferença, exato. A diferença entre vida e não vida, né? Vida e não vida. São diferentes de nós, mas ainda anima. E o José Carlos de Oliveira disse, já vi pastores, irmãos e até teólogos que repudiam animais, demonizam quem cria um cachorro, por exemplo. Pois é. Não entendem a reconciliação, né? Não entendem a reconciliação. Deixe-me vir então agora rapidamente para o grego. Eu vou, claro, nós temos poucos minutos, eu vou falar muito pouco aqui sobre o grego. Por quê? Porque a bagagem por trás do grego do Novo Testamento é a mesma do hebraico nefesh. Falei certo? A bagagem por trás do grego do Novo Testamento é o hebraico nefesh. Então, por trás da palavra psique, que é a palavra mais usada no Novo Testamento, está a palavra nefesh. Por isso que eu gastei a maior parte do tempo falando sobre nefesh e não sobre psique. A palavra psique está mais perto de nós. A palavra nefesh não. A palavra psique está mais perto de nós. Inclusive forma aí a ciência da alma, que é a psicologia. Olha só. A palavra psique ocorre 102 vezes no Novo Testamento. 102 vezes no Novo Testamento. A maior concentração desta palavra está nos evangelhos. Olha que interessante, nos evangelhos. Então, 37 vezes nos evangelhos, depois, aliás, nos sinóticos, não nos evangelhos, desculpa, nos sinóticos. O que são sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. 15 vezes em Atos, 10 vezes em João, 13 em Paulo, né? Significativo, e apenas 7 no Apocalipse. Isso não é tão importante, eu estou mostrando apenas a concentração, tá? Agora, é importante vocês saberem o seguinte, então presta atenção, essa estatística é legalzinha, assim, apesar de ser número, ser um pouco chato, mas vai reforçar o meu ponto diante de vocês. Qual o meu ponto? Que a palavra alma é muito pequena perto de psique e perto do nefesh, tá? Então, olha só, a palavra psique, então, ocorre 102 vezes no Novo Testamento original, no Novo Testamento em grego. 52 vezes é traduzida como alma. 50%, vai. Arredondando, né? 52 de 102, né? 52 vezes. Sobra 50 que vão ser traduzidas de outra forma. Deu para entender? Sim. Vamos arredondar os números? Metade das vezes é traduzido como alma. O que você percebe aqui? Um desnível de novo. Um desnível, né? Se fosse simples, nós teríamos 102 vezes a palavra alma em português, ou pelo menos perto disso, né? Então nós temos 102 vezes a palavra psique e apenas a metade da palavra, das ocorrências é traduzida como alma. 40 vezes vai significar vida. Aí eu te pergunto, lá naquele esqueminha da dicotomia, tricotomia, onde fica a vida?
Fica na alma, no corpo ou no espírito? Não cabe. Deu para entender? A conclusão que eu estou propondo aqui não cabe, né? Então, 40 vezes, olha só, quase outros 50%, né? 40 vezes, vamos arredondar aqui, 40%, né? Vamos supor que seja, vamos arredondar para 100 vezes, só para facilitar a conta, né? Vamos supor que são 100 vezes, 50 vezes. Então, 50% das vezes é traduzido como alma. 40 vezes, portanto, 40% é traduzido como vida. Vida. Onde está a vida? O que é a vida? É o espírito que me dá vida? Será? É a alma que me dá vida? É meu corpo? O que move o meu corpo? O que faz as minhas células, todos os meus aparelhos funcionarem? Onde está a vida? O que é a vida? É material? É abstrata? O que ela é? Né? Então, muitas vezes, 40% das vezes, ela significa vida. Uma vez ela é traduzida como mente. A palavra mente, uma vez. 4 vezes ela é traduzida como pessoa. Então, aquele mesmo caso do Antigo Testamento. Paulo, por exemplo, está no navio e havia ali tantas, sei lá, 200 e tantas almas, 200 e tantas pessoas. Por quê? Porque ele está interessado só na alma das pessoas? Não. Ele fala para elas, comam pão, senão vocês vão desfalecer. Né? A mentalidade por trás é semita. Tá? Uma vez é traduzida como ânimo, olha aí, ânimo, ânima, alma. Né? A gente fala desanimado, animado, né? Ânimo. Uma vez é traduzida como homem, portanto, né? De novo a figura de linguagem, né? O homem inteiro, o ser humano inteiro. 2 vezes é traduzida como coração, servir ao Senhor de todo o coração. A palavra lá é de toda a sua psique. Ora, por que ele não colocou de toda a alma? Traduziu como coração. Talvez porque a palavra coração esteja mais próxima do português. Vamos ter que discutir isso. Apesar de que a gente acha que coração tem a ver apenas com amor e paixão. É um erro, né? Então nós vamos ter que trabalhar isso também. Uma vez é traduzida como ser, o ser vivo, muito próximo lá do Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, vou dar aqui agora alguns exemplos, tá? Então, não sei se você quiser anotar, se não, mas é traduzida como alma, vida, mente, pessoa, ânimo, homem, coração e ser, no sentido de ser vivo, tá? Então, eu vou dar aqui agora alguns exemplos usando a palavra psique para causar aquele choque, aquele tranco assim na sua mente e você acordar para a vida, meu filho, né? E perceber que a palavra por trás é psique. Por exemplo, Jesus no Sermão do Monte fala assim, a psique é mais do que o alimento. E soma é mais do que as vestes. Soma é corpo, né? Então, a palavra traduzida em português é vida. Então, aqui psique significa vida. A vida é mais do que o alimento. Mas no original grego, significa a psique é mais do que o alimento. Então, aqui psique significa vida e não alma. E soma é mais do que as vestes. Soma é a palavra grega para corpo. Então, Jesus está dizendo que corpo e alma são importantes. E não apenas alma. Jesus, quando ele fala assim, qualquer que quiser salvar a sua psique, perdê-la-á. Mas aquele que por amor de mim perder a sua psique, achá-la-á. Perder a sua psique é o quê? Ficar louco? Ou perder a sua alma é o quê? Ir para o inferno? Ou é perder a sua vida mesmo? Então aqui a palavra certa é vida. Jesus fala que veio dar sua vida em resgate por muitos. Jesus veio dar sua psique.
Marcos 10, 45. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar minha psique em favor de muitos. Você sabia que Jesus tinha dado sua psique por amor de você? É isso que está escrito no original. Ele deu sua psique. Desculpa, É parte, né? O sair sem salvar, 52 vezes é traduzida por... 52 vezes por alma. Alma mesmo. Então a maior parte é alma, depois vida, mente e tal. Essas eu anotei. Tá. Sair sem salvar. Vamos lá, como pronome. Aquele rico insensato fala assim, descansa minha psique. Ele está dizendo para si próprio, descansa, ó Eliseu, né? E você está dizendo para si. Então eu disse ao meu coração, disse aos meus botões, né? Disse comigo mesmo, descansa, cara. Você nunca falou consigo mesmo assim, né? Até em voz alta, se ninguém estiver ouvindo, né? A gente é meio doido, né? Então ele fala para si mesmo, descansa minha psique. A minha psique é o quê? É algo que ele tem dentro de si? É a sua psique que vai comer o trigo armazenado no celeiro? Ou é ele para preservar sua vida? Pedro fala, salvação da vossa psique, salvação de vocês, da vida, a salvação tua, vossa, né? Como sinônimo de pessoa. Quando Pedro prega ali o seu sermão, houve um acréscimo de quase 3.000 psiques. Quase 3.000 psiques se converteram a Cristo, aceitaram a pregação. E a nossa Bíblia traduz como 3.000 almas. Ora, meus irmãos, e os corpos onde ficaram? Né? A gente lê isso com a nossa mente grega e acha que os apóstolos estão preocupados apenas com as almas das pessoas. Errado. A alma ali significa a pessoa, tá? E isso vai ocorrer em outras vezes também. Jesus fala o seguinte, não temam os homens, mas temam a Deus, porque os homens não podem matar sua psique, mas Deus pode matar sua psique. Significa o quê? Que os homens não podem matar minha alma? Ou os homens não podem matar ou só Deus pode matar minha alma? No sentido aqui... desculpa. Aqui nesse sentido significa alma mesmo, tá? Desculpem, aqui eu já passei para outra fase, significa alma. Mas alma no sentido da pessoa inteira, esse é um texto complicado, eu vou falar dele... Esse é o texto problema do Novo Testamento. Eu vou falar dele quando falar de corpo. Porque aqui, o jogo aqui poderia nos levar a uma falsa conclusão. Tá? Então, segura esse ponto aí. Não vou discutir ele agora para não começar um assunto novo. Porque aqui tem um contraste entre corpo e alma. E poderia ser um contra-argumento para aquilo que eu estou estabelecendo nessa aula. Mas quando eu falar sobre corpo, eu falo sobre isso. O que Jesus está querendo dizer aqui é as pessoas, os homens, o meu igual, não podem dar destino final a mim. Só Deus pode. Né? Mas a gente trabalha isso melhor lá. Quando fala que o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, toda a tua força, todo entendimento, como é que você entende isso? É por pedaços? É amar com toda a alma, com o espírito e com o corpo e não sei o quê? Como é que você entende isso? Ora, esta palavra está dizendo alma no sentido hebraico. Sua alma toda. Ora, e se eu amar a Deus com toda a minha alma, então por que ele fala o resto? Para enfatizar, para carregar nas tintas, para dizer, ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. O que ele está fazendo? Dividindo o ser humano em 4 partes? Não, ele está dizendo, é isso aí, é isso aí, é isso, é você inteiro, meu, é você inteiro.
Ele fala que Adão foi feito alma vivente, ele fala uma psiquem zosan, uma psique viva. Lembra que eu falei de alma vivente? Ele traduz aqui para o grego, psiquem zosan, zosan de zoe, de zoo, vida, né? Uma alma viva. Então, o que define Adão? Quem era Adão? Uma alma viva. Uma alma penada? Uma alma sem corpo? Não. O homem como nós o conhecemos, o humano. Uma alma viva. Ânimo, em Atos fala a psique dos gentios, portanto, o ânimo dos irmãos. Aquele texto que eu já citei aqui, lá de Tiago, que fala que a sabedoria humana é terrena, animal, demoníaca, no original é psiquique, psíquica, não animal, psíquica, significa o ser humano sem Deus, o ser humano de si consigo mesmo, ele pode se tornar demônico. Ele pode usar sua sabedoria de modo semelhante ao demônio. Não precisa nem dizer, né? Não precisa nem comentar. Aparece no sentido de coração, que eu já falei ali em cima, né? Fazendo de coração a vontade de Deus. A palavra aqui não é cardia, mas é psiques. A palavra mente, por exemplo, lá em João, quando os fariseus falam assim, até quando deixarás a nossa mente em suspenso? A palavra ali, no original, é psique. Até quando deixarás nossa alma em suspenso? Ora, a alma estava em suspenso, o espírito não? Não. Todo o nosso ser não te entende, ó Cristo. E por isso estamos incapazes de te entender. É isso que eles estão dizendo. E depois, para falar da comunidade primitiva, fala que toda a comunidade era um só pneuma, uma só psique. Reforço na ideia de unidade, de integralidade, ao ponto que a comunidade formava uma só alma, uma só psique, porque tal a conformidade, tal a integridade destas pessoas. Bom, me desculpem ter avançado o horário, mas com isso eu encerro então a parte grega, apenas para mostrar como o hebraico foi vertido para o grego, usando palavras gregas, porém embutindo nelas a mentalidade hebraica. Né? Então é isso que a gente precisava saber, a gente vai pisando isso nas próximas aulas. Espero que você desista de se dividir em pedacinhos. Esse é o objetivo dessa aula e das próximas. Na verdade, a gente sempre tem que voltar para o original, para descobrir o sentido, né? Por mais que a gente ache outra língua rica isso, e tal, exatamente. ainda a gente precisa voltar. Voltar porque é o primeiro registro da nossa fé. Né? E nós não queremos perder isso. O que quis dizer, né, realmente. Isso. A Marlene diz, mas Jesus estava falando em hebraico, nefesh, e assim foi traduzido quando se escreveu o Novo Testamento? Isso, bem observado. O Novo Testamento foi escrito em grego, mas muito provavelmente tudo foi dito em aramaico, que é um dialeto do hebraico. Né? Então, tudo foi dito em aramaico. Né? Nós, quando estamos, mesmo que nós sejamos obrigados a falar outra língua, quando estamos entre nós, nos comunicamos melhor na nossa língua materna. Então, com certeza, Jesus falou a maior parte de tudo que falou em aramaico. Só quando necessário usou uma outra palavra estrangeira. Então, muito bem observado. Na verdade, nós temos o registro grego escrito, né? Mas tudo isso foi falado em hebraico e existem pessoas, eruditos, que tentam fazer essa tradução reversa.
tentam recuperar o que estaria por trás do hebraico, do grego, do Novo Testamento, para reconstituir um Novo Testamento aramaico, né? Tentar reconstituir. O Júlio Braga está perguntando, está dizendo, alma e espírito poderiam ser cada lado de uma mesma moeda? Então, vamos na próxima aula falar sobre espírito. Eu concordo, eu ainda acho que duas faces da mesma moeda ainda é um pouco divisão, né? Então eu prefiro que a gente contemple dimensões, eu acho que essa é a tua ideia, Júlio, mas evitar o máximo possível dividir, sabe? Evitar distinguir. Eu sei que é um método anticientífico, né? Porque o científico quer dividir, quer compartimentalizar para poder entender. Aqui nós estamos fazendo a via reversa, né? De olhar o ser humano inteiro. O ser humano é corpo e é alma. E na próxima aula será espírito também. E tudo isso sem divisão. Né? Vai ser espírito na próxima. Próxima aula nós vamos estudar espírito. Nosso horário já avançou e eu queria concluir com um comentário da Ivanilde, que ela falou, meus lindos, hoje é meu nível. Parabéns! E a gente quer desejar parabéns para ela. Nossa alma se encanta com a sua alma. Parabéns para a sua alma, e obrigada Ivanilde. pela ajuda em divulgar o canal. Muito obrigado. Muito Você obrigada. é uma batalhadora. Você é muito especial para nós. Beijão. Aproveitamos Parabéns por esse dia. Exato. Faço dessas minhas palavras que você tá tem compartilhado imensamente. Ela. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Então é isso. Então sexta que então, tá vem. bom, gente. É uma aula. Completar esse ser humano, né? Uma aula. Não, completar não. Nós vamos falar de uma segunda palavra. Depois vamos falar de corpo, depois vamos falar de coração e talvez ainda de mente. Espírito para falarmos diversos enfoques do ser humano. A próxima aula é espírito. Então é isso, gente. Uma aula assim um pouco mais informativa, etc, etc. Espero que vocês façam o melhor proveito disso. Eu vou disponibilizar as minhas anotações. Não esqueçam de divulgar. Não esqueçam de divulgar, de compartilhar e também de se inscrever lá no nosso canal. Deus abençoe vocês. Nos vemos domingo na aula de Jesus e a Política. Tchau para vocês. Gente. Beijo. Bom final de semana. Pessoal carinhoso da